Essa lição de número 3, 16 de abril, hoje, fala desse tema muito importante que é o ciúme, o mal que prejudica a família. O texto áureo dessa lição diz assim, todo mundo junto comigo: porque onde há inveja, há espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Tiago 4, 3 e 16, não é? Vamos, Tiago 3 e 16, vocês já acharam, né? Então é esse mesmo texto que diz aqui. Agora, veja aqui para mim, olhe para mim, vocês já viram Tiago 3, 16? Então olhe para mim. Aonde há inveja e espírito faccioso, discina para mim o que é um espírito faccioso. O que é? Um espírito faccioso é um espírito que tem um complô, que faz parte de um coloio, de um agrupamento que trabalha influenciando e é influenciado. Sim, ele trabalha influenciando e influenciado. Ele é do mal, ele está perto de você. Quando eu crio, eu tenho um espírito bom, esse espírito bom, ele é um espírito que não procura, eu não procuro grupinho para ficar. Para mim todo mundo é bom. Todo mundo é bom. Mas quando eu sou um sujeito revoltado, entendeu? Quando eu sou um sujeito revoltado, eu não concordo com o Ricardo, então eu vou procurar o pastor Elias. Porque pode ser que o pastor Elias não concorde com o Ricardo. Aí eu começo a tocar nos assuntos, nos pontos que Ricardo faz que eu não gosto. Aí o pastor Elias se afasta de mim. Eu já descobri que o pastor Elias não gosta, não tem um espírito faccioso. Aí o pastor Elias também já é a próxima vítima. Agora já tem Ricardo e o pastor Elias. Até encontrar no meio um que não gosta do pastor Elias ou não gosta do pastor Ricardo. 2 dias depois você vai ver essa pessoa junto com ela. Junto com ela. Por quê? O ciumento procura algo que ele não é seguro. Aleluia. O ciumento não é seguro. Ele procura algo. E ele vai caçar e ele vai achar dentro da congregação pessoas que tenham esse mesmo mal. E aí eles andam juntos. E vão se encontrando e faz uma facção. Forma uma facção. Um grupo. E foi assim que trabalhou Corá, Datã e o próprio Satanás. E veja, o grupo, a facção dos sacerdotes que foi nessa lição mencionada aqui, não fizeram nada com Jesus porque Jesus errou, não. Fizeram por causa de ciúme. A perseguição e morte era por causa de ciúme. Veja que havia uma facção de sacerdote, um coloio em que todos pensavam em conjunto. Todos os revoltados se uniam, não é? Todos que tinham espíritos revoltosos se uniam. É por isso que Tiago diz, porque aonde há inveja, há um espírito faccioso. E do espírito faccioso vem o quê? A perturbação e toda a perversidade. Porque eles perturbam o ambiente e planeja contra o ambiente. Perversidade. Ele perturba e planeja. Negovassobria. Entende, irmão? Ele tumultua entre fúria e planeja algo contra. Ele arruma problema para a igreja
Aleluia, Jesus. E trabalha com mentiras e com muitas artimanhas para tirar o membro daqui. Que Deus nos ajude, que isso não aconteça entre nós. Amém? O ciúme, verdade prática. Verdade prática. Repete comigo, porque aí é uma coisa que me dá a possibilidade de mandar repetir, porque está em uma sala de aula, né? Então os alunos podem dar uma participada agora com a verdade prática, lendo comigo responsivamente, todos. O ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Então, o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar. Superar por quê? Porque é uma coisa que não é tirada, fica lá. A carne da gente, ela é viva. O que sufoca as nossas emoções ruins é a presença constante de Deus. Irmão, eu estou aqui de paletó, gravata, cheio de Deus, estou jejuando, eu estou santo, graças a Deus eu estou santo. Mas se um camarada chegar aqui e começar a me dar empurrão, me xingar, ele vai mirar, e aquilo vai começar a vir. Ou eu saio, ou eu vou estraçalhar ele. Então, o que nós temos dentro da gente? Somos carne. Não vivemos na carne, mas somos carne. Então, o que a lição está ensinando a vocês? O ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de ser maior para superar. Por isso que a Bíblia diz: por amor de ti morremos. Está vendo, Beth? Por amor de ti morremos o dia todo. Ou seja, todo santo dia você tem que ser mais crente do que ontem. Mais crente do que ontem. Oh, glória, glorifique, irmão. Mais crente do que ontem. Todo santo dia você tem que matar a você. A gente fica às vezes querendo consertar os outros. Não, conserte a si mesmo. Conserte a si mesmo. A gente tem tanta coisa. Ontem eu estava em um determinado lugar e uma pessoa me fez uma chamada e comentou. Quando ela comentou, eu disse: irmã, eu não sou muito de comentar a vida dos outros, hein? Eu estou muito preciosidade com a senhora, mas eu não posso, porque não é do meu espírito. Glória a Deus. Eu tenho que matar. Aí o cão naquela hora: olha, fala o que tu sabe, diga o que você sabe. Não, eu não vou dizer o que eu sei, não. O que eu sei é que eu sou crente, eu não posso fomentar. Aremecamassai. Eu tenho que estar bem com Deus, tudo pela minha salvação, né, irmãos? Eu tenho que estar bem com Deus. Eu peço que vocês assistam muito essa escola dominical, que vocês em casa se desliguem mais de assistir coisas. Prestem mais atenção para dentro da igreja de vocês. Vocês estão enxergando a igreja de vocês direito? A igreja de vocês está ensinando. Nossa Assembleia de Deus na Família está em uma fase muito gloriosa. Eu gostaria de ver os membros dessa igreja mais crente, mais dado, mais dedicado, vindo para os cultos de doutrina nas terças, vindo para o círculo de oração, vindo para o culto da sexta-feira, e vindo principalmente para o culto do domingo à noite, vindo e me ouvindo, me escutando. Eu gostaria muito que essa igreja me escutasse melhor, porque é nisso que essa igreja vai se tornar a maior igreja desse lugar, instruída no ensino da palavra de Deus. Eu faço questão de ajudar vocês, mas eu preciso ver de vocês dedicação.
A introdução da nossa lição está lá no comentário do aluno. Os pastores peguem isso sempre nas aplicações para copiar e fazer modelo. A gente vai para a introdução. A história do filho de Jacó não é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certas preferências por ele, por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações dos seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, ele viam como um delator merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito entre a família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. A palavra-chave desse tópico e dessa lição é ciúme. Aí nós vamos partir, depois da introdução, para o primeiro tópico. Estão aí? Partindo da introdução, a gente tem o subtópico, que tem como título a preferência de Jacó. Vocês encontraram? O subtópico está dizendo o que, meus irmãos? A preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava mais a José do que todos os seus irmãos. Aí a gente vai ter uma referência bíblica em 37:3 de Gênesis, que eu vou pedir a participação dos alunos nessa leitura. Os alunos que tiverem habilitado, venha ler aqui na frente, os professores já podem andar na frente, o texto lá já pode estar na frente, e a igreja já pode todo mundo ler. Bora ler? Vocês já vão preparando os versículos, para quando eu chamar, vocês já leem. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Jacó tinha preferência por José por alguns motivos. Vamos aqui. Eu sou viúvo. Eu tenho a Júlia, minha grande companheira, e estamos ali com essa convivência. Digamos que eu me caso um dia. Quando me casar, eu vou ter pela Júlia um carinho muito especial. Vou ter um amor por ela muito especial, porque é uma guerreira, uma companheira e que me assistiu muito nesses momentos. Vai vir uma esposa, vai vir filhos, tudo bem, mas eu preciso muito de cuidado para a Júlia não se sentir desprezada, a Júlia não se sentir, meu pai casou agora, e agora eu vou ter que fazer a minha vida, vou ter que me virar, porque eu não sou mais aquela filha, porque ele agora tem filhos que acham até que vai ser excluído do pai, da família. Tem filhos que pensam até que não vai mais contar com o pai, não deve mais contar com o pai. É muito ruim isso, é muito ruim. E foi aí que Jacó atentou para dar um amor especial, tipo uma forma de gratidão, para sustentar em José de que ele sofreu muito com o pai e de que o pai reconhecia o que ele era. Só que os outros irmãos têm culpa nisso? Não. Os outros que estão vindo são culpados? Não. Então Jacó não soube trabalhar com isso. Foi diferente. Por isso que a gente aqui não vai se ater à história de José, porque a história de José é comovente. Dá para chorar, qualquer um dá para ir aqui na conversa, na história de José, e até tirar o foco da lição, você se perde. Mas aqui a gente não vai tocar no assunto de José, porque o assunto de José não diz respeito a
essa história que precisamos contar e esse alerta que precisamos mostrar para a igreja. Jacó não soube agir. E José, quando recebe o carinho do pai e torna-se um delator, é porque ele recebia mais amor e dava mais amor. José recebia mais do pai e ficava na responsabilidade de ser um puxa-saco do pai. Então, tudo que os irmãos faziam, José já dizia: eu vou falar com meu pai. Quem aguenta isso? Você está entendendo agora? O ciúme era José que provocava. Túnica de várias cores. Todo mundo naquela época tinha uma túnica mais avançada, ela só possuía 2 cores. José ganhava uma túnica de várias cores. E quando ele colocava aquela túnica de várias cores, você estava lá para ver como era que ele passava na frente dos irmãos? Tereva súbria. Aí eu pergunto: tu sabe lidar com o amor de Deus? Seremicai. Ou tu sai por aí causando ciúme, arrumando problema, botando o dedo na cara das pessoas que não sabem o que tu sabe, que não tem o que tu tem, que não é o que tu é. O amor não arde em ciúme, o amor é benigno. O amor não traz contenda. O amor que José recebia passava na frente dos irmãos toda hora. Eu não vejo José se sentando com os irmãos para dar um conselho. A Bíblia não diz que ele era filho da velhice? Então ele era o quê? Mais velho. Tinha responsabilidade, sim. Mas eu nunca vi José chamando os irmãos para conversar. Olha, para a gente não chegar, não ficar dizendo a meu pai essas coisas, o nosso pai. Primeiro, não usa esse termo meu pai quando a família é grande. O nosso pai. Para que a gente não leve ao nosso pai tanta confusão. Rubem, tu fez isso, entendeu, irmão? Judá, tu fez assim, vamos dar uma acertada aqui para a gente amenizar o problema dentro de casa. Não, ele não falava era nada. Ele ia na encolha, ele não queria saber se a idade de Jacó estava avançada para ouvir aquilo que poderia dar um infarto. É zelo isso? Ele só sabia dele. Por isso que a gente tem que observar, meus irmãos. Ah, mas será que... Porque se a gente não olhar por esse ângulo, vai cair na gente um sentimento de que Deus é maldoso. Deus é maldoso. Não, José era muito bom para ter passado por tudo que passou. E existe essas coisas sem motivo, irmãos. Existem lutas, provas, abalos, correção, sem motivo. Então é o fruto de um conjunto de coisa que levou José a essa situação, sem falar que tinha um plano de Deus por trás disso, né? E para o plano de Deus entrar em ação, aconteceu fatos que levaram a uma hora ter que ser levado José para o Egito. Mas, meus queridos irmãos, o trâmite foi esse. Mas vamos ser sinceros aqui, pastor Carlos. Deus não podia ter levado José para o Egito de uma outra forma, não essa dolorosa? Se a Bíblia diz que Deus opera tanto o poder como efetuar. Ora, irmão, Deus é soberano, com um estalo de dedo, ele nomeia um governador santo e bota no Egito. Mas por que foi por esse trâmite? Porque por esse caminho difícil já veio o próprio Abraão. Foi Abraão que fez os caminhos difíceis. Foi Isaac que fez o caminho difícil. E Jacó estava seguindo o caminho difícil. E José agora só tinha um caminho difícil. Não tinha facilidade agora. Só tinha um caminho difícil. Então aquele problema dentro da casa de Jacó afetou José? Sim, afetou. Mas José era fruto de uma sequência. É isso que você precisa ver. Se você vem errando e não conserta, se você vem errando e não dá jeito de mudar, isso vai para os teus filhos, vai para os outros, e vai para os outros, e vai para os outros, e assim vai.
para estancar a sangria, é preciso que você venha para a escola bíblica dominical, aprenda, seja um bom aluno, termine esse trimestre e vá praticar isso dentro da sua casa, que você vai ser uma pessoa que não vai ter maldição na sua vida. Amém, meus irmãos? Então José, o próprio escritor do texto que está em apreço, o nosso pastor Elinay Cabral, ele fala que José não soube lidar com o apogeu, com os elogios. Ele não soube lidar. Entende, irmão? E a gente segue aqui. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, nós estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui, na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos. Há consequências gravíssimas dessa prática dentro da família, existe até hoje. Eu vou pedir para vocês ir ao segundo subtópico, que tem como título o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao apresentar seu filho José com uma capa de várias cores, em uma clara atitude de preferência. Ele não mediu, ele não pensou. Isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhe dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram. No versículo de número 4, 37, verso 4, por favor, venha um irmão ler, 37, 4. E vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-me e não o podia falar com ele pacificamente. Foi o que restou, foi um recalque, entendeu? Quem provocou esse recalque foi Jacó. Amém, meus irmãos? Nós não podemos provocar recalque dentro da nossa casa com os nossos filhos, está errado. Agora nós vamos para o terceiro subtópico. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Deus tinha um desígnio para essa família, não é verdade? Agora eu pergunto, quando foi que os irmãos invejosos ajudaram? Em nada. A inveja não ajuda nos desígnios de Deus, só atrapalha. Eles quase tiraram a vida de José, quase. Eles quase desgraçam a família inteira. Deus cheio de propósito ali, e 12 irmãos se destruindo, se degradando, e um casal de idosos pais perdido, sem saber uma direção. A única sorte ali foi que Deus entrou, tirou José, levou para o Egito para cumprir o desígnio dele e deixar aquela família louca continuar por ali. Senão tinha havido morte de muito mais gente. Porque cedo ou tarde José ia morrer, irmão. Eles iam matar. E quando matasse, esse segredo ia ficar entre os 11. E uma hora eles iam se degradar e um ia entregar o outro. Até começar dentro da família deles a mesma desgraça que aconteceu dentro da família de Davi. Quando destruiu a vida de Betseba,
Davi, afirmo categoricamente, Davi teve a sua família destruída porque destruiu a família de Betseba. Entenda que antes de Davi ter a sua família destruída, ele destruiu uma. E aonde ficam os textos bíblicos? Quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Parece que existem pessoas vindo para a igreja e dando um nó na cabeça, porque o pastor prega uma coisa, quando você vai ler tem outra. E é preciso você pesquisar, correr atrás, senão você fica um louco, um gnóstico, e você sai da igreja, porque você vai dizer, a Bíblia está cheia de contraponto. Mas é preciso entender. Por que Deus chama Davi de um homem segundo o coração dele? E Davi vai lá e destrói uma família, e depois Davi tem a família dele destruída, e Deus simplesmente não fez nada. Como é que é isso? Aí a gente vai ler os textos e vai ver que Deus tem um desígnio para você. Deus tem um projeto, um plano para a sua vida. E para esse plano se cumprir, Deus não vai destruir, matar você. Deus vai arrumar uma forma de te perdoar, de te ajudar, de te trazer. Aí algumas delas é o sofrimento. Oséias 14, 13, sofrimento. Ele amarra você de corda, puxa pelo cabelo, como Ezequiel, cabelo da cabeça, dá-lhe um chalavão, judia de você. É aí que entra o ponto. Deus é ruim. Aí o povo começa a dizer, Deus é ruim. Então a Bíblia, para quem não quer seguir a Jesus, é gnóstico, miserável e não quer seguir a Jesus, ele vai encontrar dentro da Bíblia essas passagens, e são exatamente essas passagens que nós aqui temos que explicar. Porque senão não dá para acreditar em Deus, não dá para entender que Deus é bom desse jeito. Então a gente entende aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a gente compreende aqui que a inveja não permite a compreensão. Além desse presente do pai, que foi a túnica, José também havia tido uns sonhos que o colocava sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinava diante de José. No capítulo 37, versículos 5 a 9, eu queria que viesse um irmão ler, de 5 a 9, veja isso e veja a reação de José depois, de Jacó também, do próprio Jacó. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. O outro versículo. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Então, é de se entender o ciúme nos irmãos, porque o próprio Jacó, quando viu o seu futuro abalado pelo sonho do sol e da lua, ele disse para o irmão, para o filho, que sonho doido é esse? Quer dizer que a pimenta arder nos olhos dos outros é refresco.
quando os filhos ficavam reclamando com José, com Jacó, com José, reclamando, murmurando dentro de casa, eu tenho certeza que Jacó muitas vezes disse: parem com isso aqui dentro, parem com isso aqui dentro, proíbo ficarem aqui falando aqui, eu não quero ninguém com ciúme aqui dentro. Mas no dia que ele teve o sonho, porque ele teve o sonho dos móios, os móios simbolizavam cada um dos irmãos. Ele disse: o meu móio, quer dizer, só eu ficava em pé, e vocês tudo se curvavam. Quando ele falou isso dentro de casa, Jacó disse: é exagero de vocês ficar com raiva, é exagero, estão com ciúme do irmão de vocês. Mas José no outro dia chegou e disse: pai, meus irmãos, ouça o que eu tenho para dizer aqui. Lembra que ontem eu tive um sonho dos móios? Lembro. Agora foi pior. Agora não vi só o móio não, agora eu vi pai e manhã também. Eu vi o sol e a lua. O sol e lua e aqui é vocês dois. E eu estou dizendo logo, viu? Eu é quem vou mandar em todo mundo aqui. Aí eu te pergunto: Jacó gostou? O que Jacó falou? Cala a boca com isso aqui dentro. Não foi? Qual é o versículo? O verso 10. Leia o verso 10. Como é que diz o verso 10? E contando ao seu pai, o repreendeu. Que sonho é esse, rapaz? Porventura eu e tua mãe e teus irmãos tá faltando com respeito? Agora eu estou entendendo porque teus irmãos estão com raiva. Louvado seja Deus. Isso é da natureza humana. Entendeu? Ô irmão, não dê muita corda não, porque depois você quer puxar e a pessoa já ficou numa distância e pode ser que ela esteja com uma faca, uma tesoura, e ela corta a corda e mantenha ao alcance dos seus olhos. Exagero de confiança. Tem gente que confia demais. 5, 6 meses de convivência, fica confidenciando a vida, contando as coisas. Vocês abrem os olhos de vocês. Jacó deu muita confiança a José, não foi? E José veio para cima. Quando José veio para cima, Jacó, opa! Mas claro que ali envolvia o desígnio de Deus, que mais tarde foi. Mas se a natureza humana não tivesse ali, a natureza pecaminosa tivesse ali, eles tivessem entendido, né? Mas cadê espírito para entender isso aqui? Cadê discernimento? Agora uma coisa que eu quero chamar a atenção: lá estava Deus dentro de uma família desligada. Lá estava Deus falando em sonho e ninguém entendia o sonho. Lá estava Deus falando em visões e ninguém entendia visões. É como se o Espírito Santo estivesse ali dentro daquela casa, dizendo: gente, vão orar em vez de brigar, vão orar em vez de ficar com ciúme, vão orar, vão entender o que está para vir para frente, pela frente com a família de vocês. O Espírito de Deus está falando aqui nessa lição para alguém. Ele ainda está dentro desta casa por misericórdia, mas ninguém nessa casa está fazendo por onde ele ficar. Tem casa de crente aqui que Deus já não foi embora dela, porque ele tem um grande desígnio com essa família, e por ele ter prometido, ele não deixa de cumprir. E por ele ter comprometido, aí a Bíblia diz: jurou o Senhor por si mesmo. É triste quando Deus é botado para fora de dentro de uma casa por falta de discernimento. Porque hoje, domingo, está todo mundo em casa. Outros vão para a praia, outros vão não sei para onde, outros vão não sei para onde, só não está na escola bíblica. E o Espírito de Deus está lá dentro de casa, esperando que alguém se levante. E se alguém não se levantar, ele vai pela força do seu braço. E aí teve que empurrar José com aquele sofrimento. Jacó sofreu, os irmãos tudo. Foi muito doloroso para aquela família. Os desígnios de Deus estavam ali, né, pastor? Eu tenho certeza que Deus tinha arrumado um caminho fácil, sem dor.
mas eles trouxeram a dor, preferiram agir através da dor. Sim, sim. Leia lá. Comenta aí. Gênesis 37, versículo 11, diz: seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Os desígnios de Deus estavam ali, como o senhor disse, e mesmo o pai de José tendo repreendido, ele sabia que tinha algo a mais dentro desses sonhos que o senhor tinha dado a José. Ou seja, ele guardou aquele negócio no coração dele. Sim. Vamos, meus queridos irmãos, acelerar aqui para ganhar tempo. Quando contado para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles. A sinopse do primeiro tópico tem como título: Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou a família e provocou dissensões. Um segundo tópico para a gente correr aqui. Segundo tópico: o ciúme como causa de conflito. Primeiro tópico: a túnica, o símbolo do desprezo. As vestimentas tradicionais do povo, a gente já comentou sobre isso. Tinha no máximo 2 cores feitas de linho fino grosso. A túnica colorida de José colocava em posição especial em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme, derivado dessa má atitude do patriarca, promoveu tristes consequências na família. O segundo tópico, subtópico: o ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai, comentei também. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, também falei sobre isso, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo e com muita é como uma infecção que espalha no corpo doente. A inveja é um rancor, é o ódio, e geralmente tem no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou, que o ciúme desperta raiva, né? Provérbio capítulo 6, versículo 37. Ciúme é uma praga. Vamos ver o que diz. Capítulo 6, versículo 34. Provérbios 6, 34. Quem foi que encontrou? Leia aqui. Os irmãos, ande na frente. Ande sempre na frente. Glória a Deus. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Entendeu, meus amados irmãos? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda, dissensões, tem como origem a carne. 1 Coríntios 3:3. Um outro irmão aí do meio pode ficar de pé também, ler. Pode vir dar uma carreirinha no microfone. Eu quero que a igreja participe democraticamente. Alguém já achou? 3:3 de 1 Coríntios? Então, só aqui em cima que tá bom, viu? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Paulo está dizendo: não adianta você dizer que é crente mais do que ninguém aqui. Você sabe quem você é. Paulo está praticamente dizendo: rapaz, olhe para você, você olha no espelho. Se você tem dissensões, se você tem, o que mais ele diz aí? Se você tem ciúme, inveja,
contenda. Você não é espiritual. Você ainda é carnal. E na minha época a gente não tinha autorização de subir no altar enquanto demonstrasse isso para a igreja. Nagassúbia. Está vendo, irmã Elaine? A gente não tinha autoridade de subir no altar para fazer uma oração, pastora Maria, enquanto demonstrasse isso na igreja. O pastor dizia logo: ainda é carnal. Não pode. Não está falando línguas estranhas, não vai ser obreiro. Não está falando em mistério com Deus. Não é um homem fervoroso, não é uma mulher fervorosa. Então não sobe. É o termômetro. Aí você fala: e aqueles que fingem? Rapaz, bota o texto aí, minha filha. Quem usa de engano não fica na congregação do justo. Quem usa de engano sai, meu filho. Engana por um tempo, depois sai. Tu já viu quantos passaram por aqui e tu tá aí? Andai jegue plasai. Por que tu ainda está aqui? Tu ainda está aqui porque tu és da semente boa. Levanta a mão e dá glória a Jesus. Agora, veja quantos já passaram aqui pregando, virando esse lugar, e quase te arrastou para o inferno. Porque enganaram, ó. Não enganaram a mim não, enganaram não, ó. Vai, lê aí. Onde é que está escrito, minha filha? Salmo 101, verso 7. Leia todo mundo. O que usa de engano não vai ficar dentro da minha casa. E o que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está dizendo: nem vai ficar aqui e nem vai ficar lá onde foi. Está amaldiçoado perante os meus olhos. Os que usam de engano não ficará dentro da minha casa. Os que usam de mentira, nem aqui nem lá. Por isso que vai, volta, vai, volta, vai. E eu não quero entrar em detalhe aqui não, tá? De vez em quando eu vejo uma comoção aqui na igreja. Aqui está cheio de generoso. Irmão. E o bispo é seco, ó, pastor Elias. O bispo é muito seco. O bispo sabe o que está fazendo e tu te aquieta aí. Naramacamanás. Não foi eu que participei de motim, de reunião. Não foi eu que atrás falei besteira. Não foi eu que fiquei o tempo todo. Ano passado eu não estava dizendo nada. O ano atrasado muito pior. Há 6 anos atrás pior ainda. Há 10 anos atrás pior ainda. Eu nunca saí desse altar para falar de ninguém, para conversar de ninguém. Então quando Deus passa a estrovenga, que faz a roçada passar, fica um assustado, outro assustado, e Deus manda dizer que vai descer mais gente. Essa semana eu estava assim, ó, tremendo na oração com o que ele me mostrou. E ele me dava os rostos. Não se consertem não. Fiquem achando que isso aqui é brincadeira. Fiquem achando que isso daqui é casa de mãe Joana. Qualquer um fala, qualquer um critica, qualquer um entra, sai, entra, bagunça. Tá bom, brinquem, meus irmãos, com a obra de Deus. Brinquem com a obra de Deus. Acha que vocês estão dando rasteira em mim? Veja o homem. Destrói o homem que Deus colocou no teu caminho, na tua frente, para te guiar. Vai, apaga a luz e arranca a coluna de fogo. Isso, pega a nuvem que te protege do calor e assopra ela para distante. Fica aí, ó, no meio da congregação, sem coluna, sem nuvem, nesse deserto. Não vai aguentar. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. Arabacamassúbia. Isso é a palavra. Eu digo todo dia: foge dessas coisas. Trata teu ministério, cuida do teu ministério. Teu ministério é uma coisa linda. Teu chamado é uma coisa linda. Está gastando tempo com o diabo.
Aremivácia. Deremiforia sumini. Quando alguém chegar e dizer a você, ali está caindo fogo, lá também, ó, ali não sei o que, ali não sei o que, ali ó, vão te consagrar. Você fala assim, eu estou bem. Eu estou bem com Jesus. Ah, mas é muito longe e está perigoso. Até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Ô irmão, acha o versículo para os irmãos aí. Não me veio nenhuma tentação humana que Deus não pudesse me proteger, que Deus não pudesse me guardar. Está lá em Coríntios. Nenhuma tentação humana é maior do que a graça de Deus, o poder de Deus. O Senhor é fiel em todas para nos dar a vitória. Você mora em Cabo Frio, Deus lhe dá condições de vir se Ele quer você aqui. Ô glória. Se Ele está te provando para morar lá em Petrópolis, Ele está te provando, está morando em Petrópolis, mas está congregando aqui, Ele dá a condição de vir. Ele está, não sei se você achou? 1 Coríntios 10 e 13. 1 Coríntios 10 e 13. Leiam todos. Não me veio sobre vós tentação, provações, senão humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos. Antes com a tentação dará também o escape. Moro longe, mas Ele me dá condição e eu chego, para que eu possa suportar. Se Deus me deu essa prova de não ter a igreja perto de mim, mas Ele me dá condições de chegar. Eu só não posso sair fazendo a minha vontade em cima dos desígnios de Deus, botando a minha mão. Não vem todo dia, vem uma vez. Eu conheci uma irmã que ela passou 25 anos sem ir na igreja. 25 anos. E era a crente mais firme que tinha. 25 anos sem ir na igreja. Aleluia. E depois que Deus trabalhou e fez o algo, ela chegou lá e contou: eu sou membro daqui há 25 anos. Derevas. Um dia Jesus me libertou e me deu vitória. Amém, igreja? Então, eu vou terminar por causa da hora. Vamos passar aqui a extensão do ciúme no terceiro tópico do segundo tópico. Terceiro subtópico do segundo tópico. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizade sincera, relacionamento profissional, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer, desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, descontrole, posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana. Então o ciúme é uma emoção humana. Eu não tenho ciúme, então não está vivo. Todo mundo tem ciúme. Agora, como usar? Esse é o segredo. A segunda sinopse: na família de Jacó, podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne, quando cultivado, prejudica muito o relacionamento humano. Para terminar agora, os males do ciúme. Será que eu preciso falar? Subtópico. Primeiro subtópico do terceiro tópico diz que o ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais por causa do ciúme. Não é verdade, irmãos? Não é verdade, irmão? E veja em Marcos capítulo 15, verso 10, louvado seja o nome de Jesus, que o que fizeram aqui
foi exatamente provocado pelo maldito ciúme. Alguém vem ler aqui, por favor? Olha só, o ciúme, você pode não ter defeito nenhum, mas o ciúme acha defeito. Marcos 15, verso 10. Porque ele sabia que por invejar os principais... Não, repetindo aqui. Porque ele bem sabia que por inveja os principais do sacerdote o tinham entregado. Era por algum outro motivo? Era só porque ele faz o que eu não estou fazendo. É só porque ele tem o que eu não tenho. Então vamos matar. Não vamos aproveitar não, vamos matar. Ele está sendo o que eu não consegui ser. Não consigo. Meu Deus do céu. E isso é assim que a humanidade vive hoje. Está pior, viu, irmãos? Viu, Ana? Está pior. Está pior. O outro vai lá e quer abrir uma loja, quer fazer salgado, quer falar que o salgado da Ana e do Rafael não é bom. É assim. Ele não quer saber. É inveja. Tem gente... Eu conheci uma que chegou para minha esposa e disse: tá com a minha roupa, é? Leitfane olhou: tá com a minha roupa, é? Menina, eu tenho igualzinha. Parece que eu estou me vendo. Meu Jesus. Ela não sabia onde a Leite tinha comprado. Depois deu um perdido de esquecimento. Aquele perdido de esquecimento. Aí pergunta: comprasse aonde essa roupa? Ué, mas você não tem uma igual? Você não tem uma igual? Onde é que eu comprei? Se a grife que fabrica essa roupa é uma só, então você comprou na loja X. Roupa da Riachuelo não vende na C&A. Onde foi que eu comprei? Hã? Não, naquela época não existia Shopee, não. Não, mas tem que rir. Isso é um caso de rir. Ah, tá. Ah, aconteceu com vocês duas. O espírito da inveja está caindo por terra aqui, irmão. Mas eu cheguei, ela comprou primeiro, mas eu cheguei primeiro na igreja, eu não sabia. Sei. Aí ela, tira o meu vestido. Não, meu. Eita, não, Eu acho que ela pensou que a roupa... tá vendo como é bom ter pastor? Olha a capa caindo aqui no altar. Isso aí já é uma brincadeira. Isso aí já foi uma brincadeira, né? Porque não gerou entre ambos de discórdia. O ciúme gera... Olha o versículo. Eu pergunto, essa brincadeira gerou discórdia? Não, né? Pelo contrário, as irmãs são super unidas. Agora, o que é que a gente está lendo aqui? Olha a diferença. Está aqui para ajudar a nossa escola dominical. O ciúme gera discórdia, dissensões. O ciúme só gera prejuízo. No ambiente que o ciúme impera, só há desgosto. Está vendo? Está vendo que você pode, dentro de um ambiente sem ciúme, confrontar, brincar, tirar sarro, como diz no ditado popular. Em um ambiente crente, sem ciúme, você pode ser natural. Mas num ambiente com ciúme, você tem que tomar cuidado com o que vai falar, como vai falar. É uma coisa, gente. Tem gente aqui que você tem medo até se dirigir para fazer uma brincadeira. Então, o Espírito de Deus está nos ensinando bastante com a nossa escola, meus irmãos e irmãs. O ciúme entre os santos de Deus.
terceiro tópico e o segundo subtópico. Se, de maneira geral, o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, surge também, e terminando muitas vezes, quase sempre, em violência e separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme se calunia, difama, ofende o irmão em Cristo ou colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações de modo que produza o fruto do amor e que não sejamos cobiçosos, vangloristas, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Gálatas 5:25. Eu quero agora mostrar o valor desse versículo. Olha isso. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Está vendo, meus irmãos? Então, quem anda em espírito administra esses comportamentos. E para terminar, o subtópico de número 3 do terceiro tópico. Acharam? Estão aí? Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Filipenses 4:8 diz o quê? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Você tem que nutrir coisas boas na sua mente. O que pensamos, o que está em nosso coração, determina as nossas ações. Provérbios 4, versículo 23. Eu gostaria que o irmão viesse ler 4:23 do livro de Provérbios, livro da sabedoria. Alguém achou aí embaixo ou a igreja pode ler ali na tela já? Sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Levante a mão e dê glória a Deus. Blinde o coração, blinde o seu coração, blinde a sua alma de coisa ruim. Não fique ouvindo nem alimentando essas coisas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Em segundo lugar, é muito importante saber se as emoções do ciúme estão impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação estiver acontecendo, procure o pastor da igreja, converse com ele, e assim vai viver uma vida digna. Se limpe no nome de Jesus. A terceiro sinopse tem como epígrafe: o ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação, ofensa mútua no casamento. Elimina também as relações entre os amigos e entre os irmãos. Semana que vem nós vamos falar do ídolo da família. Os irmãos vai ficar impactado. Concluindo, o ardor emocional determinado, o amor emocional, o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos que andemos dignamente, evitemos contendas e ciúme. Romanos 13, verso 13, por favor, um irmão. 13 de Romanos. Leia ali perto daquele microfone, irmão. Glória a Jesus. 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidades. Romanos 13. Sim. Romanos Leia o que está na 13. tela ali, toda a igreja. Andemos Honestamente como de dia. Não em glutonarias. Não em glutonaria. Nem em bebedeiras. Em bebedeira. Nem em desonestidades. Nem em desonestidade. Nem em dissoluções. Em dissoluções. Nem em contendas. Nem contenda. E inveja. E inveja. Eu preciso dizer para vocês que é proibido beber? Não está escrito?
Amém, irmão? Eu preciso dizer a vocês que é proibido falar mal da vida dos outros? Irmãos? Minha gente, tem umas coisas na Bíblia que está tão clara que não tem mais nem que desenhar. Não tem mais nem o que desenhar. Leia de novo esse versículo, porque isso é uma cartilha do ABC. Leia. Andemos honestamente. Oh, peraí. Andemos honestamente. Andemos honestamente. Andemos honestamente. Mas, meus irmãos, andemos honestamente. Pague o que está devendo. Andemos honestamente. Fulano, eu te devolvi aquele negócio. Como é que você não sabe que se devolveu, rapaz? Andemos honestamente. Honesto para com você. A pessoa se esqueceu, faça questão de lembrar ela. Não, fulano, eu não devolvi aquele livro, não. Minha menina, eu pensei que tu tinha devolvido. Depois devolvi nada. Vou te devolver. Andemos honestamente. Ah, fulano não está lembrando mais. Isso é desonesto. Isso é desonesto. Foi como ontem. Ricardo foi comigo. Bispo, o senhor está com R$8 aí? Falei, não. Eu estou com a nota de 100, não estou de 8. Fui honesto. Quando eu cheguei lá, troquei o dinheiro e falei, agora eu tenho. Não falei? Ricardo, agora eu tenho. Na volta para cá, ele não precisava mais. Mas eu digo, mas Ricardo, agora eu tenho. E se eu tivesse? Eu estava sendo desonesto. E como é que eu ia subir aqui agora? Andemos honestamente. Aleluia, glória a Deus. Andemos honestamente. A gente não precisa mentir para nada. Seja honesto. Andemos honestamente. É o mínimo que a gente pode fazer, Márcia. É o mínimo. Eu sou severo com as minhas coisas. Eu sou honesto com as minhas coisas. Cuidadoso com as minhas coisas. Porque eu quero subir nesse altar e ter a consciência limpa para mim, meus irmãos. É para mim. Vocês acham que eu fico aqui preocupado em mostrar uma imagem para vocês? É para mim. Eu sempre disse que eu não me preocupo com o que vocês acham de mim, não. Agora, eu me preocupo com o que eu acho, com o que eu sou. Isso é uma questão própria. Isso é uma questão própria. Aleluia. 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 Alabacamas. Eu me decepcionei aqui uns tempos, me decepcionei aqui, eu vi pessoas aqui que eu cuidei, criei, dei a educação, dei tudo, e eu vi essa pessoa se mostrar desonesta, eu vi essa pessoa se mostrar em uma desonestidade, a ponto de ir até dinheiro, e sabe aquela pessoa que tu dá dinheiro na mão, tu confia a alma à pessoa, e depois a pessoa, mas como é que é isso, meu bispo? Ah, mas a culpa foi os amigos. Amigo nunca me induziu a ter um caráter distinto daquele que eu tenho. Amigo não me leva para isso. Eu não me encanto com o mundo. Eu não me engano com o mundo. Eu não quero nada que é dos outros. Eu não boto a mão no que é dos outros. Eu não burlo documento. Eu não faço. Não pode. Aí quando eu vi pela primeira vez a pessoa entrar num documento federal e alterar números, eu digo, meu Deus do céu, em que esse ser humano está se transformando? Daí você leva para a vida. Daí você leva para a vida. Quem é essa pessoa? Até um ponto da pessoa chegar e dizer assim, eu não era o que eu aparentava, eu era uma outra pessoa. Como assim?
Como que o ser humano consegue? Eu não. Uma vez eu conversando com o doutor Francisco, ele disse para mim: pastor, quem é? Quem é? Não adianta a gente tentar fazer. Então, o mau caratismo de um ser humano, se ele não curar com Cristo, se aqui dentro ele não curar, em outro ambiente ele não consegue. Eu já sofri muitas decepções na minha vida, muitas. Eu já vi coisas de eu não ter mais motivo nenhum para confiar em ninguém, acreditar em mais ninguém. Por isso que vocês me veem isolado. Eu sou um homem isolado, admito. Eu sou muito isolado, muito quieto, muito na minha, muito de mim. Você sempre me vê sozinho. Porque a gente vê muito nas pessoas falsidade, vaidade. Falsidade, vaidade. Ontem eu estava conversando com um amigo, ele disse: mas bispo, tu precisava ver, meu filho, fulano e Beltrano estavam aqui. Aí um fulano disse: eu estou na Europa, porque a pessoa ligou para mim, acho que foi de Abu Dhabi. Eu estou em Abu Dhabi, conversando com fulano tal, o rei, não sei quem, quer falar com ele? Aí tinha umas pessoas no carro comigo. Aí ele disse: eu queria saber disso, um episódio que aconteceu. Aí teve um outro, que ele citou o nome. Aí eu liguei para essa pessoa, a pessoa disse: mas pastor, ligou para mim também. E você precisava ver o que aconteceu. Eu estou lá conversando com ele, o outro liga: rapaz, eu sou fulano de tal, assim, o que precisar ir no Rio de Janeiro, conta comigo lá não sei aonde. O outro: não, rapaz, não preciso de nada não. Eu sou um dos braços direitos do governador. E é mesmo, ele é um dos braços direitos do governador. Eu sou um dos braços direitos do governador. Aí o outro disse: não, mas eu sou. Aí ele disse: não, mas eu sou assim também. Aí o outro: não, mas lá em Brasília, se não precisar no Rio de Janeiro, o que é que precisa em Brasília? O outro disse: não, eu despacho tudo com o ministro X, que eu não vou dizer o nome do ministro aqui, para não comprometer minha transmissão. Aquela briga de vaidade, para nenhum não ficar abaixo do outro. Eu falei: rapaz, vamos fazer o seguinte, deixa os dois conversando, passa o telefone de um para o outro. Eu acho que eles estão até agora conversando. Aí teve um que disse: não, rapaz, e qual é o governador? É o governador antigo? Não, é o atual. O antigo eu mandei prender. É muita vaidade. Ah, você mandou prender o antigo? Foi eu que fiz aquela petição e a assinatura é a minha. Homens, esses são os homens. E eu estou no meio deles. Continuo crente. Continuo lavado e remido pelo sangue de Jesus. É assim, irmãos, que o crente deve se portar. E não sou melhor do que ninguém, que isso aqui é dever. Isso aqui é dever. Isso aqui é dever. Porque tem gente que faz isso achando que isso daqui é uma tortura, ou está fazendo um favor para alguém. Não, isso aqui é um dever, irmão. O que está escrito nesse versículo aqui é deveres. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Este desenvolve na nossa alma virtudes cristãs e coisas desse tipo. Amém, irmão? Agora só revisando um conteúdo para distrair um pouco. O que lemos em Gênesis 37, verso 3, irmãos? Tá a resposta para vocês aí. O quê? Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, não é isso? Porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de quê? De várias cores. Segunda pergunta:
Como os irmãos de José entenderam os seus sonhos de caráter profético, irmãos? Os irmãos de José entenderam os sonhos como uma atitude presunçosa da parte de quem? De José. Em terceiro, eu quero perguntar para os irmãos, em que posição a túnica colorida colocava José? Em um lugar de destaque, pois é. A quarta pergunta, o que sobra num ambiente dominado pelo ciúme? Desconfiança, insegurança, descontrole, posse, não é isso? E a quinta e última pergunta, qual é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas, irmão? A palavra de Deus. A palavra. Fiquem de pé.